musicoterapia, ela estuda a relação do indivíduo com, não só com a música, mas com os sons que envolvem o ambiente onde ele vive, e a gente usa essa relação para promover terapia, né? Então, eu brinco até de dizer que musicoterapia é um nome muito bonito, muito comercial, mas a gente poderia até chamar de sonoroterapia, porque a gente não está falando só da música comercial, só da música que toca no rádio, ou que a gente executa seguindo uma partitura, seguindo uma cifra. Eu estou falando dos sons que envolvem, né? Então, um barulho de um vizinho, um barulho de uma avenida movimentada perto de onde eu moro, ou sons de bichos, pássaros, enfim. A audição é um sentido muito importante na nossa vida e faz muita diferença na nossa saúde e no nosso equilíbrio emocional. Fique num ambiente muito barulhento para você ver o efeito disso na sua saúde, como você fica irritado, chega na sua casa irritado. Quem mora em grandes cidades sabe exatamente do que eu estou falando. E é esse tipo de relação que vocês pesquisam e tentam utilizar a favor da saúde do paciente. Exatamente. É curioso porque, assim, já tem até pesquisas que mostram, por exemplo, gestantes que moram próximos a aeroportos, né? A gestante em si talvez tenha tido uma outra infância num lugar um pouco mais sossegado, mas o bebê, quando ele nasce, ele já está acostumado com aquele ambiente ruidoso. Então, quando ele vai para algo mais silencioso, às vezes ele estranha. Exatamente. Então, é curioso quanto desde sempre, desde o útero, a gente já está exposto à sonoridade e pensando como que isso influencia depois na vida adulta ou, enfim, na vida toda. Quais são os benefícios da musicoterapia no tratamento de saúde? Aí a gente, né, desde de criança, de gestantes até terceira idade, a gente consegue trabalhar muito autoestima, comunicação, possibilidades de comunicação, né, porque a gente trabalha muito com a comunicação não verbal. Então, eu não preciso necessariamente de uma palavra para comunicar algo, eu consigo comunicar isso através de um som, de uma música, de um instrumento, eu escolho um instrumento, né? Então, comunicação, sociabilização, organização interna, isso é muito legal, a música ela traz uma organização interna que é bacana, segurança, autoestima. Combater a ansiedade? Sim, ansiedade, isso é muito... Que a gente vive hoje numa sociedade que tem sofrido tanto desses transtornos, e eu imagino que muitos casos de pessoas com transtornos de ansiedade, depressão e outros problemas relacionados ao desequilíbrio também emocional devem aparecer. Sim. Ansiedade, estresse, síndrome do pânico, são coisas que vêm procurando mais a musicoterapia. Por quê? É difícil você achar alguém que não gosta de música. Então, quando a gente vai tratar essas questões que são delicadas, você está deprimido ou você está estressado, a música ela já quebra algumas barreiras, porque a pessoa já gosta, ela já vai um pouco mais disposta. Então, essas pessoas costumam procurar, sim, muito a musicoterapia, por já ter assim, eu gosto mais, eu fico mais à vontade, eu não tenho tanta vergonha de me expor. Quanto tempo dura um tratamento com musicoterapia? Bacana. Depende muito, né? Aliás, eu brinco com os meus alunos também. Depende é uma palavra muito usada, porque depende muito do caso. Eu tenho pessoas, perfil de quadro clínico, de diagnóstico, que talvez eu possa dizer que vai precisar sempre de terapia, porque sempre vai precisar de um estímulo. Mas, às vezes, uma pessoa que procura por uma questão de, talvez, timidez, depende do próprio empenho dela em estar naquele processo de terapia, mas a gente sempre procura um tempo mínimo para você conseguir ter uma relação terapeuta-paciente, para que a pessoa possa desenvolver um trabalho legal. Então, é difícil ter uma resposta. Mas alguns meses? Alguns meses, pelo menos. Uma vez por encontros, semana, né? pelo menos? Geralmente é assim que acontece o trabalho. Tem casos, às vezes, que 2 vezes por semana, tem casos que, às vezes, quinzenal, e o tempo de sessão também varia da necessidade da pessoa. Às vezes eu tenho uma criança que não aguenta ficar 1 hora de sessão, mas ela faz 20 minutos, 30 minutos. E é adaptado, respeitando cada paciente, vocês chamam de paciente também? Então, tem alguns musicoterapeutas que falam clientes e depende do projeto, às vezes a gente chama de participante. Às vezes é um grupo para ser mais preventivo, para ser mais encontros recreativos, aí a gente chama de participante. Mas quando eu estou pensando em tratamento clínico, a gente costuma chamar de paciente. O que é uma sessão de musicoterapia? Explica pra gente como é que acontece. Na verdade, assim, é difícil explicar, às vezes, uma única sessão. Mas o tratamento de musicoterapia, como ele funciona? A pessoa procura um musicoterapeuta,
ela vai passar por algumas entrevistas, então o musicoterapeuta vai conhecer um pouco da história dessa pessoa, como que ela se relaciona com a música, como ela se relaciona com os sons, que tipo de sons já passaram pela vida dela. E ela vai me trazer talvez um problema ou uma questão para resolver. E eu vou tentar desta forma, então, apresentar instrumentos, apresentar experiências musicais para ela conseguir, através dessa relação, resolver este conflito ou desenvolver alguma habilidade que ela não tenha e queira adquirir. Lembrando também que musicoterapia não é aula de música, né? A pessoa não tem que saber cantar, nem vai aprender. Exatamente, não precisa saber para fazer e também não vai sair sabendo. Às vezes acontece de aprender alguma coisa ou outra, conhecer uma música nova, mas a sessão de musicoterapia, ela é muito particular, né? Quando eu estou pensando numa pessoa que me procura, a sessão dessa pessoa vai ser diferente da sua, da minha, porque eu vou levar muito em consideração a história dessa pessoa e o problema que ela está me trazendo. Vocês tentam tirar dessa relação emotiva, emocional que a pessoa tem com o som, ela mesma produz o som, inclusive, ela participa da produção do som. Isso pode ser, é uma das opções. E essa relação vai acabar trazendo à tona estes desafios a serem enfrentados ou alternativas para vencer? É isso? Exatamente. A questão, quando você pensa, dividindo a palavra musicoterapia, a parte da terapia é justamente isso. Eu vou apresentar opções, eu vou trabalhar para que essa pessoa consiga ela descobrir como resolver os seus problemas ou como se desenvolver. E aí, quando eu entro com a parte da música, eu tanto posso fazer um trabalho em que o foco é ela escutar música, quanto o foco é ela fazer música. E aí é que vem o medo das pessoas, mas eu não sei tocar. Mas não tem problema, a gente vai usar essa sonoridade, todas as possibilidades de um instrumento, de um som, ou até de uma música que você gosta e você traz pra gente. Eu não sei o que é dó maior, dó menor, e para mim não faz diferença. Talvez você não saiba disso conscientemente, mas a gente sente isso. A gente sente, o exato. efeito de tudo isso está dentro de nós, é a forma como nós reagimos à música. E a gente percebe, irmã Wanderley, que é esse grande diferencial da comunicação da boa vontade, que não é só técnica, não é só conhecimento, mas é a emoção e a ligação com os espíritos de Deus, ou com os anjos, com os santos, do jeito que você chama dentro da sua tradição religiosa, mas é essa ligação com o que há de melhor no mundo espiritual, para que nós sejamos também instrumentos dessas boas vibrações. É verdade, porque se nós formos analisar friamente, nós temos 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e a repetição do Dó, seria a 8ª. Como pode de 7 sons aparecer tantas coisas? É claro que tem aí os sustenidos ou bemóis, como queiram, mas são 7 sons, 7 notas, e a combinação desses sons é que cria uma maravilha, um painel sonoro maravilhoso. E o que determina que um acorde seja maior ou menor é a terça do acorde. Por exemplo, Dó, Ré, Mi. O Mi pode ser um Mi natural ou um Mi bemol. O Mi bemol é que vai dizer que, no caso, Dó, Mi bemol, Sol é o acorde menor. E isso ele mexe, a pessoa percebe quando é um acorde maior e depois um acorde menor, ela sente no coração isso. Ela pode não saber, isso é um acorde maior, e nem há necessidade. A gente tem que saber perceber a presença de Deus nas notas musicais, né? E o efeito daquela música na gente, talvez esse seja já um primeiro aprendizado. A gente não pode escutar a música como qualquer coisa. Ela está provocando emoções, equilíbrios ou desequilíbrios. A gente tem que reconhecer o efeito que uma música faz na gente. É mais do que o gosto musical que tem que ser respeitado. Tem gente que gosta de música de um tipo ou de outro. Mas a reação que a música provoca em nós é um fato importante que a gente tem que observar. É muito importante. As pessoas que vão às igrejas ecumênicas da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, elas percebem através da música, porque às vezes a gente... É muito comum a gente assistir a isso, né? Os jovens estão lá cantando uma música muito alegre e tem pessoas que estão assim comovidas e em lágrimas. São lágrimas de alegria, não é? Porque a pessoa se identificou naquela melodia. Quando a letra tem profundidade, ela com mais facilidade, ela toca o coração do ouvinte. E essa é a magia divina que está impregnada na música. E quando a gente reconhece isso e começa a observar isso, a gente começa a utilizar a música como um instrumento de fortalecimento, de conforto para a nossa alma. Por exemplo, você já pensou nisso ou já fez isso? Estava angustiado, estava triste, colocou uma música
que ele faz bem ao coração? Você não se sentiu melhor depois disso? Se nunca tentou, faça essa experiência e você vai perceber como se sente melhor.